Meus amigos, neste programa Além dos Gramados, que tem a produção da Rosária Farage, hoje nós estamos numa área que mexeu muito comigo, já fiz grandes jogos aqui, sou amigo do presidente, do filho do presidente, esse que está aqui do meu lado, entrevistei várias vezes. Eu estou me referindo a Rodrigo Lindoso. Rodrigo, você é do Maranhão, Isso. certo? Isso. Você veio para o Rio de Janeiro para jogar no Madureira mesmo? Isso, 2007. Saí de um clube lá do Nacional do Paraná e vim para cá direto, já fazia a base ali na época dos juniores, com 17 anos. 17 anos, mas você foi campeão lá no Paraná, jogando pelo Nacional. Sim, sim. Eu estou vendo agora, vou pegar você. Foi campeão carioca pelo Fluminense, Sim. foi pelo Madureira Taça Rio 2015. Agora eu estou vendo aqui, não sei se a câmera vai pegar, Taça Rio 2011. Está aqui você. Né? Bem novinho. Quem era o teu treinador nessa época, lembra? Era o Roy. Antônio Roy? Carlos Roy. O Roy, que eu não sei nem por onde ele anda. Ano passado ele trabalhou em alguma coisa. Eu encontrei com ele agora no jogo do Boa Vista, dar um alô nele. Ele também tem uma parcela boa de contribuição nessa minha caminhada. E todo time que ele pegou, formador, ele sempre fez um bom trabalho. Sim. Eu lembro bem do Roy. Agora, Lindoso, você começou aqui, praticamente, né? Ali está o campo do Madureira, estádio Conselheiro Galvão. Estou vendo até um casal de quero-quero ali dentro da grande área, que é comum, sim, não é? Muito calor. Agora, por exemplo, que eu quero te dizer, Madureira faz uma campanha boa, poderia até estar melhor no Campeonato Carioca. Agora, por exemplo, quando joga aqui, ou seja, em Conselheiro Galvão, dá uma emoção maior? Você lembra de alguma coisa quando você começou aqui? Mudou alguma coisa? O que você acha? Olha, em relação à tabela, né, a nossa competição, né, a gente tá sendo um campeonato bem atípico, né, pelo fato de muito pouco tempo em relação a, se eu não me engano, por causa do Mundial que vai ter de clubes, né, e a gente também tem uma sequência bem pesada de viagens, de jogos seguidos contra os clubes grandes, então a dificuldade é maior, mas a gente, com a vitória de ontem, a gente já conseguiu dar um up legal, né, retomar a confiança das vitórias que a gente teve na primeira rodada e agora na sétima. E, cara, tá aqui é um palco bem legal, né? Eu fui bem feliz aqui. Tô sendo novamente, né? Depois dessa volta de 10 anos. Mas aqui já aconteceu bastante coisas, assim, históricas aqui pra mim, né? E tanto em gols, né? Consegui aqui, já sardinha um pouco, mas consegui aqui em 2010, num jogo da Série C, Série D, aliás, o Botafogo de Ribeirão Preto, consegui fazer 3 gols no mesmo jogo. Na época foi até a matéria do Globo Esporte com o Escobar. E também aqui em 2010 eu fiz um gol no meio de campo contra o Nova Iguaçu pelo Carioca. Meio campo mesmo? Meio campo. Inclusive eu tenho uma placa até hoje que o presidente me deu quando eu voltei aqui, que eu estava no Criciúma e vim fazer um jogo contra o Madureira aqui pela Copa do Brasil. E ele pôde me presentear com essa placa. Então, assim, já pude conquistar título aqui também na Taça Rio, o último aqui em 2015, né, que tá fazendo 10 anos. Então tô aí de novo para tentar fazer história novamente. Isso aí. E você, pelo que a gente tem visto do Madureira, eu conversei até com o Duba com relação a isso, que o primeiro jogo eu falei um time muito pegador, time forte fisicamente e pegador. Agora, você passou pelo Ceará, passou pelo Ferroviário, quer dizer, teve uma estada na belíssima Fortaleza. Não, Fortaleza é uma cidade muito boa. Infelizmente eu acabei tendo uma lesão no meio da temporada lá. Lesão boa, mas que me afastou um bom tempo, mas a gente fez história também lá, porque a gente conseguiu, inclusive eu fiz o gol lá contra o Independente na Argentina, que deu a primeira vitória ao Ceará em competições internacionais fora de casa. Então acho que foi bem legal também a passagem lá. Você quando, por exemplo, Lindoso, você eu lembro bem, você quando foi pro Fluminense, você pegou grandes feras lá, né? Alguns já pararam de jogar.
Por exemplo, você Monte. pegou Deco, Fred, pegou quem mais? Fred, Conca. Diguinho, Conca, Edinho. Diguinho já parou. Parou, então, é isso que eu tô falando. Basicamente todos pararam já. O Cavalieri eu acho que parou. O Gunos, acho que não. André Eusébio. Esse Yuri Alberto que ela botou aqui é o que tá no Corinthians? Não, não é aquele do Corinthians. Não, sim, mas o Yuri eu já peguei no Internacional. Ah, bom, porque ele é gaúcho, ele é de lá, né? Não, o Yuri eu acho que ele é paulista. Paulista? Hoje ele é o titular, ídolo lá no Corinthians, mas ele também fez muito gol no Inter. Muito bom jogador, valente, centroavante. É jovem disso, muito bom. Por exemplo, você quando jogou no Fluminense, naquele time que tinha grandes feras, você fez amizade forte com quem desse time que eu falei aqui? Forte, amizade forte. De um ligar para o outro, de um tomar uma cervejinha com o outro. Na real, bem poucos, pela seguinte situação. Eu era muito novo, né? Eu chegava num clube que era atual campeão brasileiro, como você falou, repleto de estrelas, né? E né, tinha aquela... Tinha um grupinho. Não era grupinho, mas eu pelo fato... mas eu digo pelo fato de eu ser novo, então eu ficava meio acanhado para chegar e tal, não sei o quê. Mas depois eu, Botafogo, Inter, joguei contra eles várias vezes, né? Por exemplo, hoje eu posso dizer assim que foi o Digão, o zagueiro. Inclusive eu encontrei ele Digão tá no Bangu, ele tá como dirigente lá no Bangu. Então eu encontrei com ele na sexta-feira e, poxa, a gente trocou uma ideia lá, né? A gente marcou de tomar um café e a gente, quando eu fiquei um tempo parado, a gente fazia musculação junto, mantinha atividade junto. Então ele é um cara assim que eu tive bastante contato assim, mas assim, teve vários, cara, o Fred mesmo, o Thiago Neves, eu frequento a casa dele às vezes, né? Ele tem um futevôlei lá que ele joga, às vezes eu vou lá. E assim, vários, o Diguinho, que é lá de Porto Alegre também, ele foi visitar algumas vezes lá. Mas teve mais amizade legal assim, que a gente foi se encontrando no longo da caminhada aí. Sabe o que acontece? É a lei da vida. Por exemplo, você é um atleta, eu sou um jornalista. Já trabalhei com grandes jornalistas e você com grandes jogadores como atleta. Existe uma diferença grande, né, Lindoso, entre colega de trabalho e amigo. Sim. Existe o meu amigo mesmo, o irmão, a Rosária sabe, ela que é a nossa produtora, é o Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo. Nós estudamos juntos no João Alfredo. Mas tenho amigos e tenho muitos colegas. Sim. Amigos a gente tira dedo. Colega de trabalho tem uma porção. A mesma coisa acontece com você, quer ver? No futebol, eu tenho amizade com jogadores, que na minha época era diferente a cobertura. Sim. A gente ia no vestiário, a gente batia papo, um sacaneava o outro, aquela coisa toda. Hoje o repórter não tem mais acesso, não tem acesso mais ao treinamento, não tem acesso a mais nada. Mas na minha época tinha. Não é? Fizemos uma amizade boa, que é meu amigo até hoje, Zico, Edu, a família Antunes, de um modo geral, que alguns já foram para o céu, não é? Mas eu tenho amigo, Rivelino, meu grande amigo, está em São Paulo, está velho também, eu de vez em quando falo com ele, está velho, ele fica encarnando. Mas é isso, amigos a gente tira dele. Mas é que também, isso é verdade, é que o que aconteceu comigo é que aqui, como hoje eu tenho residência fixa no Rio, já desde 2014, 15, que eu vou ficar aqui, e eu já tenho uma amizade grande aqui, de pessoas fora da bola, entendeu? Tenho alguns amigos que jogaram comigo base aqui, que conheço há 17, 15 anos, então... Preserva essa amizade? Claro, alguns estavam ontem aqui assistindo o jogo, então o que acontece? Quando eu estava tanto no Fluminense quanto no Botafogo, Fluminense eu passei 1 ano, no Botafogo já passei 3 anos e meio. Então assim, eu tinha meus amigos lá, a gente saía, fazia algumas coisas, mas como eu já tenho minha rapaziada aqui, então eu acabava que quase não saía com o pessoal do clube, então não tinha tanta essa afinidade assim. Mas dentro do clube, poxa, era como se fossem melhores amigos. O que muda, por exemplo, quando eu fui para Porto Alegre, já outro estado, tanto meu quanto da minha esposa, que minha esposa é aqui do Rio,
Lá a gente encontrou um casal de amigos que era do Rio, que é o Patrick hoje, que está no Santos. E aí tem essa diferença, a gente criou um vínculo hoje de amizade mesmo, independente do futebol. Por exemplo, ele sempre está na minha casa, eu tô sempre na dele, quando depois viaja, isso, aquilo. Então, pelo fato da carência, né, que a gente está fora do nosso estado, acaba criando um vínculo muito maior de amizade, né? Vínculo forte, né? Sim. Junta aí criança, ele tem 2 filhos, eu também tenho 2. Então acaba a brincadeira, a gente Você foi quando pro Inter? Foi 2019. 2019, tá pouco, tem 6 anos. Sua esposa se adaptou bem ao frio gaúcho, aquela coisa toda? A gente gosta. Ela particularmente gostou muito pelo fato também de dar uma saída do Rio. O Rio é muito agitado, né? Muita correria. E lá já é uma cidade mais tranquila. Você morava em Porto Alegre mesmo? Morava em Porto Alegre mesmo. Gaúcho, muito churrasco? Muito bom, não, muito bom. Fiz amizade com os churrasqueiros. Isso é interessante, né? Não, mas é verdade. Eu tenho hoje um amigo meu que ele, às vezes, a gente reunia os amigos, eles falam assado, né? Pra fazer um assado. E depois de um tempo ele tem um negócio dele de carne, e acabava que ele ia lá. Ele disse, não vou mandar ninguém não, vou eu mesmo. Que quando envolve família, né? Então eu quero estar presente, né, por segurança. E depois de um tempo, esse cara, ele às vezes manda mensagem, eu ligo para ele. A gente criou uma amizade legal de pessoal mesmo, a mulher dele, os filhos dele frequentavam lá em casa, se reuniam, ficava todo mundo junto. Legal, isso é legal. Isso é bem legal, povo acolhedor também. Muito, muito. Você quando reúne amigos para fazer um churrasco, assim, amigos mesmo, você é um negócio contagiante. E esse amigo é especial, porque o churrasco dele era campeão. Era fenômeno. Ele já teve restaurante, quando a gente ia fazer, chama o Carbone, que com ele... Carbone foi um cabeça de área gaúcho famoso, não é? Você, por exemplo, teve uma passagem também por Portugal. Portugal, sim. No Marítimo, né? Isso. Se deu bem lá ou não se adaptou? Não, as coisas não aconteceram, né? Fiz poucos jogos. Não era tão novo, mas também tinha acho que meus 22, 23 anos. Mas, assim, foi uma experiência. Eu acho que tanto quando dá certo quanto dá ruim, a gente tem que trazer experiência, né? Mas eu acho que foi uma experiência legal, assim, aprender uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Não tá muito distante. Mas, assim, as coisas não aconteceram. E aí você sabe que futebol não é só jogar, envolve outras coisas. Então, acabou que não foi como a gente planejou, como a gente imaginou, mas foi só gratidão e aprendizado bastante. Mas por exemplo, você chegou a ser titular no Marítimo? Não, cheguei a jogar. Eu basicamente, quando eu cheguei muito bem, né? Cheguei muito bem. Você estava vindo aonde quando você foi? Eu estava aqui no Madureira. Estava aqui no Madureira. No Madureira, foi 2013. Né? Eu tinha saído do Criciúma, voltei para o Madureira, fiquei aqui o estadual, depois o estadual fui. E lá eu comecei muito bem, como eu estava falando. A gente fez 2 amistosos lá contra os times da Espanha, que foi o Las Palmas e depois o Celta de Vigo. E os 2 jogos eu pude fazer gol, um em cada, né? No caso, o Celta de Vigo, na época, era até treinado pelo Luiz Henrique, que eu acho que hoje é o treinador do PSG, que foi o treinador do Barcelona, da seleção da Espanha. Luiz Henrique espanhol, né? Seleção da Espanha. E, cara, comecei muito bem, só que aí depois os desembolar, claro que ali eram amistosos, as coisas não aconteceram, teve uns probleminhas lá extra-campo em relação a empresários, essas coisas, entendeu? E acabou afetando em mim, e acabou que... Aí você veio eu volto pro Brasil, veio pro Madureira. Volto. E naquele ano que eu volto em 14, a gente ficou um mata-mata para não subir para a Série B. A gente saiu pro CRB na fase de mata-mata. Ô, Lindoso, eu estou atento ao que você está respondendo. Você fez gol do meio-campo, onde você passou, você fez gol. Eu tenho a impressão que a sua função, onde você gosta mesmo de jogar, é como segundo volante. Sim. Ou meia mesmo. Antes era mais, hoje em dia passou com o tempo, por questões não é só de idade, mas
Às vezes um ou outro treinador que gostava de uma função diferente minha mais atrás, às vezes, por exemplo, tem 2 caras que é meia, que tem mais nome, alguma coisa desse tipo, eu acabava jogando de volante, eu acabei me adaptando e ficando ali achando uma posição bem interessante. Mas assim, eu particularmente gosto de ser o segundo volante meia. Eu já senti, sabe por quê que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você é um jogador que, não sei agora, porque eu vi você jogar, acho que essas 3 partidas você jogou pelo Madureira no Campeonato Estadual. Eu sinto que você gosta de se projetar. Gosto. Esse jogo mesmo contra o Maricá, eu cheguei algumas vezes na frente ali, né? Tive até uma chance ali, acabei errando o chute. Só que isso antigamente, eu lembro na época do Botafogo, com o Zé Ricardo, eu estava jogando nessa função. Acho que fiz 9 gols no ano. Aí. Né? Então foi bem legal. No Internacional, em 2019, segundo semestre, eu fiz acho que 5 ou 6 gols só ali de julho para frente. Eu era de 1 mesmo, mas aí eu tava com uma chegada boa na frente. Assim, depende do estilo de jogo, depende às vezes do que o treinador quer e aí isso varia muito se eu vou estar pisando na área ou não. Varia porque às vezes o treinador quer fica mais, aí você é obrigado a ficar. Agora eu vou discordar de você numa coisa, você falou idade. Eu acho que é cabeça. E você sempre se dedicou como profissional. Se você, um exemplo é o Marcelo, Sim. Que joga com você. O Marcelo é metódico, Sim. Não é? Mas é um jogador que tem uma técnica apuradíssima. Sim. Então ele está jogando agora, pelo que eu vi no jogo contra o Maricá, o Marcelo está jogando um pouco mais adiantado, não é? É ele e o Wagner na frente e eu por trás. Isso. Agora eu gosto de ver ele jogar. Ele tem postura, ele domina. Tem muita dinâmica, Ele dificilmente erra. Sim. Né, Lindoso? Ele recebe, dá, toca, aparece e tal. 35 anos. Você pode jogar em, por exemplo, Newton Santos, grama sintética? Gosto. Palmeiras também é. Justamente por causa disso. Nivelado, é certinho. Então, porque ali você sabe, eu não sou tão a favor do seguinte forma. Eu gosto, mas assim, eu admito que eu nunca tive jogando um time que tivesse um mando de um sintético, que na época do Botafogo não era. Mas eu creio que esse time tem vantagem. Quem treina lá, né? Se tu pegar, os números dizem aí, se tu pegar o Atlético, começou com isso, se eu não me engano, ele ganhou 2 Sul-Americanas, ganhou uma Copa do Brasil, chegou a uma final de Copa do Brasil e outra final de Libertadores. Então, assim, será que, por exemplo, o Palmeiras, depois que virou sintético, acho que foi 16, se eu não me engano, o que o Palmeiras ganhou? Tudo. Não estou dizendo que isso, mas, por exemplo, o Botafogo, depois de 2, 3 anos, tá chegando... não sei, você está dentro das 4 linhas, eu não estou, mas eu conversei uma vez com o Fernando Diniz, foi técnico Fluminense, e ele me dizia que a grama sintética, tudo bem, é nivelado, bonitinho, a bola, você mete uma bola em profundidade, ela sai rasteira, ela não vai picando, né? Agora, perigoso para o jogador. Ele pode prender a chuteira na grama e sofrer uma entorse. Perigoso? Tem. Acho que como todos, tem. Né? Agora sim, tu vai pegar exceções, por exemplo, eu pude viver essa experiência há mais de 3 anos, que esse é o modelo que todo mundo tinha que carregar, o que é o Beira-Rio. Beira-Rio é, 15 anos o melhor gramado do Brasil. É eleito sempre. Assim, é um nível absurdo. Eu tive uns jogos em Portugal, mas assim, com certeza tem muito mais jogadores aí que tiveram umas carreiras de jogar Inglaterra e Espanha. Eu acho que eles podem dizer, né? A qualidade do campo faz uma diferença tremenda, né? E tem relação também a parte do gramado. Quando eu falo que eu gosto, é porque é isso. Tu toca a bola de um jeito, tu sabe que ela vai chegar daquele jeito. Se ela vai ficar... eu não sei se você vai querer falar sobre isso. Qual foi Lindoso e mais um? Qual foi esse mais um que você se adaptou melhor? De companheiro? Foi no Fluminense, foi no Botafogo, foi no Inter? O clube, você fala? Você se adaptou ao seu companheiro.
Lindoso e mais um. Ah, jogador? É. Cara, eu tive alguns, assim, meias ali, né? Que você sabia, dominava, sabia onde ele estava. Cara, eu tive, assim, eu sempre fui um cara, assim, um líder, assim, meio dentro de campo. Eu não sou muito das palavras fora, mas dentro de campo ali, eu sentia os companheiros me ouvir bem, assim, né? E tive vários, cara. Eu tive ali no Botafogo, eu tive o João Paulo, que hoje tá lá fora. E no Inter, assim, que é um jogo mais parecido com o meu, era o Edenilson. Edenilson joga até hoje. Tá no Grêmio. Tá no Eu Grêmio. falo com ele toda hora. Sabe jogar, hein? Sim, não, joga muito. Então acho que esses dois, assim, eram os caras, assim, que a gente se entendia bem, né, do estilo de jogo. A gente sempre conversava, chamava atenção um ao outro para umas melhoras que, poxa, era mútua a questão de, porra, tá certo. Eu acho que seria esses dois. Todos nós, qualquer que seja a profissão, você se espelha em alguém. Você se espelhou em alguém? Sim, eu tenho como maior ídolo, assim, eu brinco que não conta o Pelé. Pelé, Pelo concurso. mas ele chegou a um nível tão alto que, tipo, ele não entra na disputa. Mas eu tenho para mim um ídolo, assim, no futebol, em geral, que é o Ronaldo Fenômeno, né? Para mim ele é meu melhor jogador de todos os tempos. E um jogador da função é o Gerrard. Sempre falei isso do Liverpool, que foi ex-jogador do Liverpool, hoje é treinador, Steven Gerrard. Então eu sempre acompanhei o Liverpool, sou torcedor do Liverpool, então assim, desde moleque sempre acompanhava e era o estilo de jogo que eu gostava dele. Hoje no futebol brasileiro, quem você gosta? Hoje é difícil falar, né? Até porque eu ainda estou em atividade. Mas, Por exemplo, eu vou falar por mim. É claro que a tua posição é um pouquinho mais para trás. Aquele meia do Palmeiras joga muito, agora me fugiu. o Veiga, que você O fala. Rafael Veiga. Não, é função diferente. Assim, É função diferente. Pra ser bem sincero, eu não tenho assim, nenhum que diz assim, putz, é muito fora da curva. Eu poderia falar o Ed. O Ed tá jogando ainda. Né? Como eu falei, foi meu companheiro, se adaptou muito bem, então eu poderia falar ele. Assim, mas assim, o cara que eu gostava muito do Mota também, Thiago Mota, né, que hoje é treinador também. São esses caras. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui, estou vendo aqui que você jogou com um cara que eu era fã. Jogava muito. Habilitou. Gente boa, você pegou. Deco. O Deco, ele foi o maior jogador que eu joguei. Jogou muito. Assim, né? de olhos fechados. Porque assim, foi um sonho meu, assim, porque eu vi, estava em casa acompanhando, acho que 2004 ou 2005, que eles foram campeão com o Porto, e eu acompanhava todos os jogos, e vi ele jogando, depois ele Barcelona. Então ele, pra mim, assim, eu ter ele ali do dia a dia, lado a lado, enfim, trocar conversa, então ele pra mim foi o maior jogador que eu pude atuar. Lindoso, eu vou te fazer uma coisa. Você jogou em Portugal, mas depois que você saiu do Marítimo e voltou para o Madureira, passou na sua cabeça, por exemplo, jogar na Espanha, jogar na Inglaterra, jogar na França, passou? Olha, assim, eu nunca tive tanto planejamento assim de, poxa, eu quero ir aqui, quero ir ali, né? E eu sempre fui consciente também a gente sabe que tem umas questões de idade ali para chegar, para pegar e ir para Europa, isso e aquilo. Quando eu voltei de lá, eu tinha acho que meus 24, 25 anos. Então eu só pensava em jogar futebol e as coisas aconteceram naturalmente, como aconteceu em 2015, quando eu volto, que a gente faz aquele campeonato excelente, né? A gente foi campeão da Taça Rio, e aí em seguida eu vou pro Botafogo e acabo construindo ali 3 anos e meio de Botafogo, né? Uma história legal. Então, mas assim, o objetivo a gente tinha, né? Mas acabou que as coisas não aconteceram, mas também não me arrependo de nada, não. Você falou em Botafogo, você ficou no Botafogo, se não me engano, 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Foi o clube que você ficou mais tempo? Madureira, assim, direto, Madureira tem idas e voltas, mas direto foi. 3 anos e meio foi o clube que eu fiquei. Gostou? Muito, muito, muito. Só gratidão também. Pude contribuir lá muito. Hoje as pessoas encontram na rua e acabam falando
me elogiando, me agradecendo muito, né, pelo fato de quando a gente estava lá, aquele time de 2016, que foi campeão da Série B, né, mas o time de 2016, principalmente o 17, o de 16 pela arrancada, que a gente tava na zona e a gente tem uma arrancada boa, a gente leva o clube para pré-Libertadores, 17 a gente enfrenta uma pré-Libertadores de Colo-Colo e Olímpia, e aí a gente faz aquela... Jair Ventura. E a gente faz aquela campanha histórica na época do Botafogo, né? Pelas condições, por tudo, por vários fatores que a gente enfrentava, né? A gente de treinar lá em General, com o campo mais reduzido. E aí o pessoal reconhece pelo fato de hoje estar o que está, né? É uma outra realidade por você ter, enfim, com estrutura incomparável. Então fazer o que fez naquela época, eu acho que era bem difícil acontecer, e a gente fez acontecer. Bem difícil, se eu não me engano, gosto muito do Jair. Se eu não me engano, ele levou o Botafogo às quartas de final da Libertadores. Isso, 2017. Quartas de final da Libertadores. Jair Ventura. Saímos pro campeão, né? Que acabou sendo o Grêmio, né? Mas jogão entre nós dois, tanto aqui quanto lá, jogo bom. Qual o clube assim que você esteve, que você pensa assim, deita a cabeça no travesseiro, não vai acordar tua mulher que tu leva bronca. Mas não gostei de ir lá. Não me adaptei. Não, foi como aconteceu o problema lá em Portugal. Só, né? Portugal, só. Mas te pagaram direitinho? Não, tudo certo, mas graças a Deus, assim, os demais, assim, tudo certo. Mas Portugal, eu acordava às vezes assim, sentava na beira da cama e falava assim, eu não quero ir treinar. Então, pô, era complicado, mas tinha que ir, né? Tinha as obrigações, mas já passou. Mas como eu falo, assim, eu tenho gratidão por tudo. Mesmo as coisas não acontecendo certo, a gente tira de lição. O que você pretende fazer quando você não jogar mais futebol? Apesar que você vai jogar mais uns 3, 4 anos, mas... Espero. Vai jogar, porque você é um que se cuida, essa coisa toda. O que você pretende fazer depois? Não sei. Não sabe? Sinceramente, assim, eu não sei o que. É claro que eu imagino o que eu vou fazer, mas assim, eu digo na situação que eu sempre tive comigo uma coisa de não ficar muito pensando nessas coisas enquanto eu estivesse em atividade, para não tirar tanto foco e acabar desmotivando de um lado ou de outro. Mas isso eu pensei também um pouco lá atrás, 2, 3 anos atrás. Mas hoje, como eu tô aí, como você falou, uns 3, 4 anos, eu já estou começando. O próprio Digão, que eu encontrei com ele, eu disse assim, mano, depois vamos trocar uma ideia para tu me passar um pouco dessa experiência, né? Achei interessante ouvir de você que está começando agora. Eu conheço outros dirigentes assim que já são renomados, eu posso ter essa experiência, mas, por exemplo, como amanhã também eu quero ter uma experiência com um ex-treinador, eu tenho alguns treinadores que eu trabalhei junto, eu posso ter essa experiência de quem está em atividade ainda. Então, assim, eu não tenho exato, eu quero ser um dirigente, um diretor, um treinador, um auxiliar, eu não tenho. Eu creio que pelo meu perfil, mas eu sei que as coisas também mudam, você mais do que eu pode falar. Quantos jogadores eram craques de bola, mas como treinador, o cara tinha uma visão de campo que nem a câmera conseguia enxergar, mas ele enxergava. Mas são mundos distintos, então eu tenho assim, minhas qualidades técnicas dentro de campo, e muitas pessoas já me falaram isso, que eu tenho um perfil para ser treinador. Muitos treinadores já me falaram isso também. Então, eu não sei, mas se hoje, se eu parasse de jogar hoje, se eu quisesse, eu queria ser treinador, eu queria curtir essa experiência. Você fala muito quando está jogando dentro do campo? Muito. Eu tô até um pouco, minha voz tá um pouco... Afone por causa disso, por causa do jogo de ontem. Sim. Aquele calor em si. Sim. É o que eu falo no futebol assim, tem líderes em vários segmentos dentro das 4 linhas. Do clube em si, vamos dizer assim. Tem cara que tem o dom da palavra, né? Tem um vestiário ali, ele consegue motivar, falar que isso, que aquilo. Mas às vezes dentro de campo não é de falar tanto. Eu sou o contrário. Fora de campo, claro, eu converso, faço isso, mas eu não sou do discurso. Eu sou do pé do ouvido, muito questões táticas, sempre sou muito chato, né? Ontem mesmo aqui no nosso pênalti, eu estava conversando com o Jean, que é um garoto que subiu agora, tem sido destaque do nosso time, zagueiro. E eu tava conversando com ele, explicando algumas coisas pra ele, eu mostrei pra ele que as coisas que, tipo assim, faz mais isso, que pode dar certo, acabou acontecendo as coisas. Então eu creio que eu sou um líder dentro de campo, assim, porque eu cobro muito da gente,
Eu não fico só assistindo o jogo, procuro ver o que tá errado, enfim. E a gente começa a debater ali. Você troca ideia depois. Passa pro treinador coisas que a gente não tá se encaixando ali. Então, essa parte aí eu sustento bem. Lindoso, por exemplo, você trabalhou em vários clubes, trabalhou com vários treinadores. Qual é aquele treinador que você, se você não quiser falar, tudo bem, eu respeito, aquele treinador que você fala, esse cara sabe? Peguei vários. Tem um cara que eu gosto muito, que a gente viveu um momento bom, apesar de curto no Inter, foi o Eduardo Cudê, né? O argentino lá, ele veio com... Ele pegou um bom tempo no Inter, né? Ele foi e voltou. Na real, a gente estava na crescente boa, ele acabou saindo por alguns problemas de bastidores. Mas ele foi um cara assim que, no contexto geral, tático, ele veio com uma filosofia muito legal, a gente abraçou a ideia. Mas assim, eu posso dizer hoje que o melhor assim mesmo que eu peguei, até porque não trabalhei uma vez, trabalhei duas, foi o Abel Braga. Abelão, grande Abelão, que agora não quer ser mais. Abelão, mas eu acho que ele cumpriu a missão dele perfeitamente. Então eu trabalhei tanto com ele no Fluminense, no Fluminense e no Inter, né? Que no Inter a gente acabou sendo vice-campeão em 2020. Abelão, rapaz, o grande Abelão, até eu lembrei dele, o último clube que ele trabalhou como, tipo acho assim... que ele estava no Vasco. Estava no Vasco, tipo um manager, um negócio assim. Isso aí, coordenador. Mas foi um grande treinador. Não. Um grande treinador. Outro, quer ver um negócio? Eu vou te falar uma coisa, você não sei se você trabalhou com ele. Eu peguei grandes treinadores, não jogando futebol, mas fazendo reportagem, essa coisa toda. Na época a gente tinha acesso. Sim, sim. Eu vou citar dois grandes treinadores de intervalo. Aqueles que mudam o jogo do primeiro para o segundo tempo. Sim. Sabe quem? Um, Vanderlei Luxemburgo, o outro, Joel Santana. Joel também tinha que respeitar. Eu fiz um jogo uma vez em São Januário, Vasco e Corinthians. Primeiro tempo, Vasco 1-0. Técnico do Vasco era o Lopes, técnico do Corinthians era o Vanderlei. Eu estava na Rádio Tupi na época, eu comentando o jogo, eu disse apenas o seguinte: cuidado com o intervalo. Porque o Vasco está ganhando o jogo por 1-0 e o Corinthians vai vir outro. Igual o Corinthians 3-1. E agora? O que a gente vai falar? Lindoso, muito obrigado pela sua participação. Foi legal esse papo nosso. Produção da Rosária Farage. O João aqui, muito obrigado também. O pessoal do Madureira recebeu já. Nós estamos falando aqui do estádio, mas estamos aqui no camarote. É o camarote do Duba, esse? Não, esse aqui acho que é de visitante, alguma coisa assim, né? Não, esse aqui também. Quando ele vem ver o jogo, ele vem aqui. Só que ele fica mas é que ele tem a sala dele ali, ele tem um camarote dele ali. Aqui em cima, era lá a sala dele. É lá, Ele fica vendo de lá? privilegiada, Eu ia dizer que Duba, ocupei teu camarote. Não, mas é dele também, né? Mas é que ontem mesmo ele estava lá. Consegue ver. Lindoso, muito obrigado. Obrigado. Tá com 2 filhos, né? Isso, 2 meninas. Duas meninas, Antonella. que beleza. Quantos anos? 8 e 3. 3? Não, 8 e 3 anos. Rapaz, 3 aninhos, rapaz. Prepara o bolso aí, que isso aí dá diferença. Sapeca. Obrigado, irmão. Mas eu que agradeço também. Agradeço a todo mundo aí pela oportunidade. Trabalhamos juntos, ele jogando, eu como repórter. Isso aí. E esse papo foi muito gostoso com o Rodrigo Lindoso, que hoje é uma das grandes estrelas da equipe do Madureira, que luta e caminha para ficar entre os 4. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.